Pessoal, nessa aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo de fenômenos ondulatórios, tá? Então, na última aula nós estudamos sobre dois fenômenos, um chamado reflexão e o outro chamado refração, tá? E nós entendemos o que acontecia em cada uma das situações. Nessa aula nós daremos a continuidade na parte da difração, polarização e interferência de ondas, tá? Então, são fenômenos que ocorrem aí em ondas, tá? Então, vamos lá. Ficou faltando falar da aula passada, mas vou ser bem breve. Refração em cordas, tá? Então, eu tenho uma corda leve, uma corda que eu posso chamar de menos densa, e uma corda pesada, que eu posso chamar ela de mais densa. Tá? Então tem um pulso se propagando de uma corda leve e ele vai chegar numa corda mais pesada. Posso falar, uma corda menos grossa, uma corda mais grossa. Quando for ocorrer o fenômeno da refração, o que vai ocorrer? Com o pulso refratado, o pulso que vai atravessar para a corda mais pesada, vai ocorrer só a mudança da velocidade e a mudança aí do comprimento de onda, tá? Que é característico de um fenômeno de refração. Mas aqui eu também tenho um produto, uma reflexão. Tá? Como o meio 1 ele é menos denso que o meio 2, ou seja, mais leve do que o meio 2, o pulso sofre uma inversão de onda, tá? Uma inversão de fase. Desculpa. Então aqui o pulso, eu vou ter duas situações, um pulso refletido e um pulso refratado. Então, é bem importante isso, tá, gente? Ah, professor, se fosse da corda pesada para a corda leve, a única coisa que não mudaria seria que o pulso refletido ele não mudaria de fase, seria aqui para cima, tá? Então, voltando aí para o assunto de hoje, tá? Então, o primeiro fenômeno que nós vamos ver é o fenômeno da difração. Difração é a propriedade que a onda tem de contornar obstáculos, tá? E ele é mais perceptível em ondas sonoras, mas ocorre também em ondas luminosas, tá? Então nós estudamos ano passado em óptica e nós vimos que o Huygens ele conseguiu comprovar o caráter ondulatório da luz, né, e através de um fenômeno chamado fenda dupla. Tá? Então aqui ó, a situação é bem simples. Tem uma onda no meio líquido se propagando, certo? Quando ele vai encontrar um obstáculo, ou seja, uma fenda aqui, ele consegue atravessar. Tá? Então ele tem a propriedade as ondas elas têm a propriedade de ocorrer difração. Então a difração é a propriedade da onda, a capacidade que a onda tem de atravessar obstáculos. Então é por isso que eu consigo escutar uma pessoa que está do outro lado da porta, mesmo sem vê-la, porque o som ele contorna qualquer buraco, qualquer fresta que eu tiver, ele consegue contornar. Então aqui no GIF ele fica bem, e aí após ele atravessar ele sofre um espalhamento. Tá? Você pode perceber que está se espalhando aqui. Né? Isso tudo depende do que? Do tamanho da fresta que ele está atravessando. E ondas que têm frequência alta, tá? Tem mais facilidade para poder ocorrer difração. Então, quanto maior a frequência, mais fácil é para difratar. Porque quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Se menor o comprimento de onda, mais fácil para atravessar aqui os pequenos buracos. Tá? Polarização. A polarização vai ocorrer em ondas transversais, ou seja, ondas luminosas, né? Toda aquela faixa de espectro eletromagnético vai ocorrer polarização, e a polarização ela é como se fosse um filtro, né? Então a onda ela vai se propagar em um único plano de vibração. Então quer dizer, quando eu tenho uma onda eletromagnética, uma onda luminosa, eu tenho a vibração aqui em várias direções, tá? Então, várias direções. Quando ela passa pelo meu polarizador,
eu vou dar preferência que esse polarizador ele vai selecionar essa onda, ele vai fazer com que essa onda se propague em um único plano de vibração. Então, quer dizer, olha aqui o que sai. Ela se propagava nesse sentido todo aqui, tá? Todas as direções. Quando passou pelo polarizador, né? Então isso nós enxergamos muito em lentes transition, em lentes aí quando nós temos lentes polarizadas, né? Então ela vai barrar aí uma parcela da onda, né? Então só vai permitir passar aquilo que eu quero. Lá nas lentes transition, elas barram luz do tipo ultravioleta, né? O VA e o VB, ultravioleta A e ultravioleta B. Então outro exemplo aqui, olha lá, tem uma onda eletromagnética, uma onda luminosa, uma onda eletromagnética, passa pelo polarizador, né? Selecionei aqui, barrei o que eu não queria e permiti passar o que eu queria, né? Então a polarização é um fenômeno bastante utilizado no nosso dia aí, tá? E a interferência? A interferência é quando uma onda interage com outra onda, tá? Então tenho a interferência entre duas ondas. Essas interferências elas podem ser de dois tipos que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então e isso vai ocorrer quando eu tenho uma superposição de onda. Então quer dizer, uma onda encontrando com outra. Vamos pensar aqui um exemplo bem simples, como mais ou menos você escutasse duas fontes de som, né? O que aconteceria? Será que as duas fontes elas vão ser perceptíveis, né, ao seu ouvido? Vai escutar as duas com clareza? Então eu tenho uma interferência entre essas duas ondas aí, né? Às vezes eu não escuto nem uma nem a outra, né? Então é mais ou menos parecido com isso, fenômeno de interferência, tá? Então aqui eu tenho uma situação, um GIF, olha lá. Aqui eu tenho duas ondas em oposição de fase e aqui eu tenho duas ondas em fase, né? O que significa oposição? Uma para cima, outra para baixo, e aqui eu tenho duas ondas para cima. Quando eu tenho duas ondas em oposição de fase, né, nessa situação aqui, né, elas estão se encontrando. Uma está em vale, uma está em crista, a outra está em vale. Uma em crista, a outra em vale. Uma em crista, a outra em vale. Quando eu tenho essa situação, uma onda em crista se encontrando com uma onda em vale, eu tenho uma onda chamada a interferência destrutiva. Tá? Agora, quando eu tenho duas ondas se encontrando, uma em vale, a outra em vale também, vale é o pico da onda, tá, gente? Crista é a parte de baixo da onda. Vocês já viram nas aulas anteriores. Então, quando eu tenho duas ondas em crista, né, eu tenho a soma dessas amplitudes e eu tenho uma onda construtiva. Quando eu tenho uma onda em crista, uma onda em vale, eu tenho uma onda destrutiva. Eu tenho a subtração entre a crista e o vale, a amplitude aí, tá? Então, para ficar um pouco mais didático, vamos estudar aqui essa situação. Então, tem uma onda construtiva, tá? As duas estão em fases nesse ponto? Estão. Então, se elas estão em fases, eu somo. Olha aqui, essa aqui tinha amplitude 1, essa aqui tinha amplitude 1. Quanto que deu a amplitude dela? Deu 2. Então, quer dizer, a minha nova onda, ela vai descrever esse formato aqui. Então, eu tenho uma construtiva, uma interferência construtiva. Então, uma onda, a energia de uma onda está se somando à energia da outra. Tá? E uma interferência destrutiva? Como elas estão em oposição de fase, uma está em crista. Quando essa está em crista, essa está em vale, o que vai acontecer? Eu vou subtrair, né? Aqui nesse caso deu 0 porque as duas tinham amplitude 1 e a outra tinha amplitude menos 1, certo? Mas, tranquilamente, se essa aqui tivesse meio e essa tivesse menos 1, eu teria uma menos meio aqui, tá? Porque a soma dessa com eu tirar o vale da crista, tá? Vale da crista, tá? Então aqui ficou, acho que um pouco melhor entendido essa situação.
Olha lá, quando uma onda está indo de encontro a outra, olha o que acontece. Né? Eu vou ter todas as situações aqui. Quando ela chegar nesse ponto que é o meio, elas vão sofrer uma destruição. Só que eu não consigo, a energia ela não pode ser destruída, né? Então, na verdade, é só naquele ponto está sofrendo interferência, tá? Então, essa onda que está vindo aqui, olha essa onda que está vindo aqui, ela continua se propagando do outro lado. E a onda que está vindo para lá se continua. Quando chegou aqui, ó, sofreram uma reflexão, né? Olha lá, aqui nesse ponto houve uma interferência destrutiva. Só que elas continuam se propagando após interagirem umas com as outras, elas continuam se propagando normalmente, tá? Então, na verdade, quando eu falo destrutiva, é a interferência. Onda é energia, então a energia não pode ser destruída e nem criada, apenas transformada, tá? Então, interferência é de duas dimensões. Então, quer dizer, aquela situação que eu falei, duas fontes emitindo um som aqui, uma onda, e eu vou analisar a situação em um ponto P. Primeiro, o delta, né, do ponto P vai ser a distância do meio 2 menos a distância do meio 1, tá? Ou seja, a diferença entre os caminhos percorridos pelas ondas que superpõem em P. Então, quer dizer, em P, qual a distância de P até F2? Essa aqui. Qual a diferença de P até F1? Essa aqui. Eu subtraio essas duas fontes aí, e essas duas distâncias, e eu vou ter o delta. Tá? Então, só para deixar bem claro. Então, ondas em fase. Então, sempre o problema ele vai falar para vocês se as ondas estão em fases, se as ondas estão em oposição de fase. Então, quando as ondas estão em fase, se P for par, eu tenho uma interferência construtiva. Tá? Agora, P aqui, eu coloquei I, né, eu poderia ser X aqui, né? Se I for um número ímpar, então a minha interferência ela é destrutiva. Tá? Então, para deixar um pouco mais claro aqui, né, se aqui o P que eu calcular for um número par, tem uma interferência construtiva. Detalhe, gente, que eu esqueci de falar aqui para vocês. Essas fontes elas sempre têm a mesma frequência e amplitudes iguais. Tá? Então, sempre quando eu for analisar uma situação de interferência, essas ondas elas vão ter que ter mesma frequência e mesma amplitude. Tá? Se não tiver a mesma amplitude e mesma frequência, não tem como eu analisar. Tá? Quando as ondas estão em oposição de fases, tá? Só vai ocorrer uma interferência destrutiva se P for par. Tá? Então, é o contrário, né? É o contrário da anterior. Quando eu tenho oposição de fase, eu tenho par construtiva, ímpar destrutiva. Na oposição de fase, P destrutiva, ímpar construtiva. Então, eu vou dar um exemplo. Ita, tá? Então, duas fontes sonoras A e B emitem em fase um sinal senoidal de mesma amplitude. Olha lá o que eu estava falando. Mesma amplitude. E com o mesmo comprimento de onda, de 10 metros. Ou seja, o mesmo comprimento de onda. Não, o mesmo comprimento de onda de 10 metros. Tá? Um observador em P, depois de um certo tempo, suficiente para que ambos os sinais alcancem P, observará um sinal cuja amplitude. Logicamente, gente, quem vai chegar primeiro em P? Vai ser a onda B, certo? A onda A vai demorar um pouquinho mais, certo? Só que eu estou analisando a situação no ponto P, tá? Ou seja, vamos lá. Se eu subtrair a distância, lá a situação me fala que eu tenho que subtrair 20 de 15. Então, quer dizer, qual é a distância, a diferença dessa onda? É 5, certo? O comprimento de onda ele me dá. Quanto é? 10. Então, substituindo na equação, 5 é igual a x. Né? X é um número que eu não sei se é par ou se é ímpar, que eu vou analisar. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. Tá?
Passo 5 dividindo, 5 dividido por 5 vai dar x igual a 1. X é ímpar. E ele fala que é em fase, né? Se é em fase e é ímpar, né, eu tenho uma situação destrutiva. Tá? Então, aqui é a situação onde eu analiso se ela é construtiva ou se ela é destrutiva. Então, eu tenho uma situação onde eu tenho uma interferência em P destrutiva. Tá? Então, quer dizer, se o cara está em P, ele não vai escutar nada, porque eu tenho uma interferência do tipo destrutiva. Tá? Então, logo podemos deduzir que se elas têm a mesma frequência, a mesma amplitude, e a interferência destrutiva, qual vai ser a amplitude? A amplitude vai ser 0, porque se elas têm a mesma amplitude, elas estão em oposição e elas estão em fase, e aqui o x deu 1, então eu tenho uma interferência do tipo destrutiva, amplitude é igual a 0. Então a resposta aqui, qual será o sinal? Em ambos os sinais alcança o P, observará um sinal cuja amplitude vale 0. Tá? Então, porque subtrai essas amplitudes. Então, agora, que eu vou pedir para vocês, aqui no vídeo, na descrição e nas mensagens que eu vou passar para vocês via Google Classroom, eu vou pedir os exercícios que estão faltando. Na segunda nós temos aula, né? Então qualquer dúvida pode ser tirado lá, tá? Via videoconferência, via Zoom. Tá? Obrigado aí pela atenção e tenham uma ótima semana a todos.